É, Tudo bom? Vamos falar hoje dos preenchimentos poluidores. Exatamente esses sons que eu estava fazendo aqui no começo. É, e esses preenchimentos poluidores podem acabar com o impacto da sua apresentação e até prejudicar a imagem de credibilidade que você quer passar. Meu nome é Fábio Marques e essa é a Academia de Técnicas de Apresentação de Alto Impacto. Vamos lá. Qual é o problema desses preenchimentos poluidores? Você já deve ter visto alguém fazer apresentações assim, e talvez você já tenha usado preenchimentos poluidores em apresentações. Quando você começa a falar e faltam palavras ou falta alguma coisa, você esqueceu algum pedaço, você está construindo seu raciocínio, e entre essas frases do seu raciocínio você coloca um e vou dar um exemplo. Vamos supor que você está fazendo uma palestra e começa assim. Boa noite, pessoal. Meu nome é Fábio Marques e eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre o relatório dos resultados do ano passado e em relação a esse ano, o que que a gente vai fazer. E eu preparei para vocês uma apresentação aqui, inclusive a Andrea participou comigo, e a gente viu algumas coisas fundamentais que a gente precisa falar para vocês hoje. Você percebe como esse monte de preenchimentos e vão estragando a mensagem, vão tirando, inclusive, o impacto da mensagem, porque vai sujando, vai criando ruído, entendeu? Então, nós precisamos aprender a tirar esses preenchimentos poluidores e colocar no lugar as pausas poderosas. Como essa, por exemplo. Você faz uma pausa em silêncio absoluto. O silêncio seduz a plateia, enquanto que o preenchimento poluidor afasta. Então, quando você estiver construindo seu raciocínio, mesmo que você tenha alguma dificuldade para construir o raciocínio, entre as frases, ao invés de colocar um preenchimento, coloca uma pausa poderosa. Por exemplo, boa noite a todos, meu nome é Fábio Marques, e hoje eu vou falar para vocês sobre os resultados que nós tivemos no ano passado e o que a gente pretende fazer nesse ano para ter resultados diferentes. Conversei inclusive com a Andrea do outro departamento e nós chegamos a uma conclusão de vários pontos fundamentais que devem ser feitos diferentes, de uma forma diferente esse ano, para que a gente tenha resultados muito melhores. Percebeu a diferença? Praticamente o mesmo contexto, só que agora sem os preenchimentos poluidores e sim com as pausas poderosas. Wolfgang Mozart, o grande compositor Mozart, quando tinha 17 anos de idade, já tinha feito várias sinfonias sensacionais. E uma vez uma repórter foi entrevistar Wolfgang Mozart e perguntou: qual é o segredo das suas composições tão diferenciadas, tão inéditas, que trazem uma energia toda diferente? Qual é o segredo para você compor diferente dos outros compositores, se afinal o senhor usa as mesmas notas musicais que todo mundo usa? Mozart olhou para a repórter e falou: o meu segredo não está nas notas musicais. O meu segredo está nas pausas. E ele usou pausa, inclusive, para explicar. Percebe? A música de Wolfgang Mozart, se você for analisar as partituras das músicas dele, das composições dele, você vai reparar que ele usa muitas pausas de diversas maneiras. Saber usar adequadamente as pausas é uma ferramenta poderosa para você aumentar o impacto da sua apresentação. A pausa, ela aumenta a sensação de antecipação. Por isso que quando eu ensinei para vocês lá na aula de técnica do Santip, da fórmula Santip, como começar a apresentação, eu disse para você incluir uma pausa antes e depois do tema. Porque essa pausa antes e essa pausa depois ampliam a importância do tema. Dá um exemplo para te lembrar. Vamos supor que eu fale assim: boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Agradeço a presença de todos. Meu nome é Fábio Marques e hoje nós vamos falar dos preenchimentos poluidores e como tratamos isso com as pausas poderosas. Isso é muito importante porque sabendo reduzir ao máximo os preenchimentos poluidores e colocando mais pausas poderosas no lugar certo,
nós conseguimos manter a atenção da plateia, aumentar o impacto da nossa mensagem e, com certeza, conferir uma imagem de muito mais credibilidade no processo todo. Percebe como eu usei as pausas poderosas no lugar do que poderiam estar preenchidos aí com os preenchimentos poluidores? Então, muito importante, gente. Melhor forma de você controlar a sua mania ou seu vício do 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 i, primeiro é entender que isso polui a sua comunicação. Segundo é entender que não tem problema nenhum em deixar uma pausa entre uma frase e outra. A pausa seduz, a pausa é poderosa. Deixa a plateia preencher o hiato, se inclinando o corpo para frente para tentar saber o que ele vai falar agora. Então, começou a falar o você para, engole e respira. Esse respirar vai criar uma pausa poderosa. Então, vamos supor, pessoal, boa noite. Quero falar para vocês hoje uma coisa muito importante que eu aprendi ao longo desse último ano é sobre como eu consegui controlar os vícios, seja de linguagem ou de comportamento, que nós temos. E como você pode ver, eu estou fazendo isso exatamente agora. Eu tenho a vontade de falar o mas quando eu começo a falar o eu paro, engulo, respiro e estou substituindo aos poucos o vício do preenchimento poluidor, pela respiração e pausa, que deixa a minha comunicação muito mais limpa, muito mais clara e ao mesmo tempo muito mais poderosa. Então essa é a dica dessa aula, gente. Substitua os preenchimentos poluidores pelas pausas poderosas. Deixe a sua comunicação mais limpa, mais impactante e com muito mais credibilidade. Aqui foi Fábio Marques desejando a você saúde e sucesso sempre.